Bom, começa aqui mais uma live Conversa Franca, né? Nosso convidado de hoje é o professor Ricardo Rotti. Ricardo, muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Para falar sobre os 8 remédios da natureza. Essa live só é possível graças aos nossos patrocinadores, que é a Frutavo. É uma empresa que vende produtos de frutas congeladas, né, do telefone 974006833, do nosso amigo Gustavo, você conhece. A outra empresa é a JM, Produtos Naturais e Integrais, 991-525727, do Maurício, ou Mauricinho, né? A outra empresa é a Brica, pisos intertravados, é um piso ecológico, né? Em que o solo não fica impermeável. Lá do Eric, o telefone é 997-863334. Professor Ricardo, uma pergunta óbvia, né? Como 5 e 5 é 10. O que é remédio e para que serve? Fique à vontade para poder explicar para nós aqui de forma assim detalhada, como você gosta de explicar. O que é remédio e para que serve? Ok. A palavra remédio para essa situação aqui dos remédios naturais, eu poderia até ter colocado entre aspas, ela não é uma palavra muito adequada, mas ela é uma palavra usual no vernáculo do povo, no vernáculo popular. Sim. Remédio, ele é associado, como o próprio nome diz, uma coisa que remedia, ela combate determinados sintomas no organismo humano. Quando esse remédio é aplicado ao organismo humano, ele pode combater, ou ele pode, às vezes, até mesmo mascarar determinados sintomas, e ele vai atuar preventiva ou, em termos de profilaxia, em termos de terapêutica, na solução de algum sintoma, de alguma enfermidade, certo? Portanto, o remédio, no sentido lato da palavra, não é algo que tenha necessariamente, mas pode ter efeito curativo completo. Então, seria basicamente isso. Mas o que a gente entende aqui de remédios naturais são remédios diferentes. Porque, além de eles serem naturais, embora nós tenhamos, fazendo um parênteses aqui, embora nós tenhamos medicamentos, muitos medicamentos, que são fabricados a partir de princípios ativos, com princípios ativos naturais, extraído, por exemplo, de plantas, através de um estudo botânico, e se aproveita aquele princípio ativo, nem sempre esse princípio ativo é natural. Ele pode ser um princípio ativo sintético, que copia a estrutura química de um determinado princípio ativo natural, mas é uma molécula sintética. E isso nós temos muito, muito, muito dentro da indústria farmacêutica e hoje em dia ainda mais. Então, basicamente, seria isso, né? Remédio é um paliativo. Nem sempre ele tem efeito curativo. Então, esse tipo de medicamento seria esse alopático, professor? Exatamente. Eu estou me referindo, na sua maioria, aos medicamentos alopáticos, da medicina tradicional. Agora, esses remédios aqui não são nem homeopáticos e nem alopáticos. Eles são naturais. Ou seja, a própria natureza fornece tal e qual eles são, tal e qual eles estão disponíveis para acesso, para uso de uma pessoa, de um paciente, de uma pessoa que quer ter melhor saúde, que nem precisa ser um paciente, uma pessoa que tem uma enfermidade, pode ser uma pessoa sã, mas que quer praticar, por exemplo, medicina preventiva, um tratamento
não é bem um tratamento, mas medicina preventiva. Porque quando você fala tratamento, você implica em que você está cuidando, você está atacando alguma doença. Está tratando ela, portanto, né? Esses Ou remédios seja, aqui, não. Esses remédios servem para as pessoas sãs e servem para as pessoas não sadias também. então é o seguinte, então esses remédios alopáticos, né, ele tem o efeito chamado colateral, ou seja, ele ajuda uma coisa e piora a outra, é isso mesmo? Nem sempre, mas muitas vezes sim. Não são todos eles. Mas quando eu tive vários professores no curso de bioquímica e eles diziam assim, basicamente tudo é droga. Aquilo que você ingerir pode ser considerado farmacologicamente como uma droga. E Sim. quando você fala droga, você assume um espectro extremamente amplo de substâncias que você está ingerindo, você está colocando para dentro do teu organismo, entendeu? Nesse caso aqui, são algumas coisas você ingere, outras coisas estão disponíveis no ambiente. Por exemplo, a luz solar, né? Por exemplo, o ar, a água também. Se bem que a água ela está disponível, mas ela, modernamente falando, é quase sempre necessário você fazer um tratamento, aplicar um tratamento químico e às vezes biológico para você corrigir as características dela para você poder ingerir, então, né? Mas esses remédios eles têm essa natureza, essa característica também. São coisas que estão disponíveis gratuitamente, acesso total, acesso franco, livre, gratuito para qualquer pessoa, tanto sadia como não sadia. Ou seja, então, esses remédios dos quais iremos tratar agora, eles foram fabricados no laboratório divino pelo maior cientista do mundo e não tem efeito colateral e não custa nada. Seria isso mesmo também? Exatamente, exatamente. E, se bem utilizados, eles atuarão tanto para a cura, no caso, para a correção do estado doentio, mórbido de uma pessoa, como também atuarão preventivamente e na manutenção da saúde também. Certo? Ok, professor. Então, vamos então assim, ao primeiro remédio da natureza, então, que é a parte de exercício físico. Então, Exatamente. fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. Bom, eu vou só aqui rapidamente ler, né? Eu numerei ao longo da apresentação os 8, até chegar no oitavo, do 1 até o 8. Assim como eu fiz aqui nesse Sim, primeiro slide, né? Então, nós temos o primeiro, correto. coloquei, não necessariamente precisa ser nessa sequência, mas eu criei essa sequência para tentar torná-la mais lógica possível. Mais pedagógica, né? Mais pedagógica e mais interativa e interdependente Sim. também. Então, por exemplo, o Ok. primeiro remédio natural seria o exercício. A luz solar, o segundo. O terceiro, ar puro. O quarto, a água pura. O 5, a alimentação adequada. E nós vamos ver que tipo de alimentação é mais adequada para o ser humano. O 6, a abstinência, que é uma coisa pouco conhecida pela população e pouco praticada, porque pouco conhecida também. Nós poderíamos Certo. chamar esse remédio, esse sexto remédio aqui, de jejum, porque também envolve o jejum, mas não somente o jejum, e autodomínio. E depois, o autodomínio, ele tem, inclusive, existe uma palavra no grego para essa palavra aqui, do Temperança. original grego, que é encrateia. A encrateia. Encrateia. Encrateia, significa dentro do organismo humano, e crateia, que vem de kratos, vem de governo, significa governo interno. Olha que interessante. Então, a abstinência ela está envolvendo tudo isso aí. Depois nós vamos falar mais para frente, vamos explicar melhor. O repouso, que seria o sétimo,
remédio natural. E o Sim. oitavo, que é a coroa de todos eles, que é o complemento e a chave de ouro e aquele que une todos eles, que é a confiança no poder divino que você obtém através da oração e através de algumas disciplinas espirituais. Então, Correto. vamos ao primeiro deles, que é o exercício. Se você quiser interromper, no momento que você quiser interromper, é só falar. Eu interrompo, assim. Tá. Então, aqui uma pequena consideração, uma rápida consideração, né? Que nós, em vista de nós estarmos falando de remédios naturais, nós temos que considerar que, como você mesmo falou, são remédios fornecidos e criados no laboratório do Criador de todas as pessoas, todas as coisas, todos os seres, que é o Senhor Deus. Então, nós sabemos que nós somos, né? Você sabe, nós sabemos todos que somos cristãos, crentes em Deus, que nós somos templos, chamados de templos do Espírito Santo. Eu não coloquei aqui a passagem, mas são duas passagens. A primeira delas é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, a ênfase dos adventistas, porque nós somos adventistas, é por isso que nós estamos fazendo essa live aqui, e nós adotamos esses remédios como uma prática da nossa religião, né? Uma forma de religião prática, que é adotar esses remédios para a nossa vida. Então, a ênfase de nós adventistas na importância dos hábitos corretos de saúde tem sido compensadora, diz esse slide aqui. Pesquisa recente revelou que os adventistas têm muito menos probabilidade de contrair qualquer uma das grandes enfermidades da atualidade. Nós não estamos isentos, obviamente, porque existem muitos fatores que geram doenças, entre eles, por exemplo, fatores ambientais, que cada vez mais têm peso na originação, no provocar doenças no organismo humano. Porém, nós temos mais saúde naturalmente porque nós adotamos, se não todos, a maioria desses remédios naturais. Tanto é fato isso que, há pouco tempo atrás, há poucos dias, eu estava consultando, fazendo um estudo na internet de sites, de artigos científicos, e me deparei com um artigo que dizia, que mostrava alguns locais no mundo que são ilhas de longevidade. E um desses locais que é apontado no mundo como uma ilha de longevidade é justamente a região de Loma Linda, na Califórnia. Isso mesmo. E foi feito também um estudo já há vários anos por médicos que não são adventistas, não eram adventistas, não professavam a fé adventista, médicos voltados para a questão da medicina natural, e se comprovou que os adventistas, em sua maioria, não todos, mas a população de adventistas, os adventistas do sétimo dia, viviam, em média, 10 anos mais do que a maioria das populações do mundo. Então, isso é fato científico, registrado em literatura científica, e isso foi confirmado por essa consulta que eu fiz recentemente, que eu não tenho ela aqui, não tive tempo de colocar ela aqui nesse slide, e também por questão de tempo da apresentação eu não coloquei. Né? Então, professor Ricardo, então, já bem, então, esse dado aqui, então, ele é científico, né? Exatamente, esse dado é científico, e o dado de anos atrás também. Foi feito estudo, foi publicado estudo. Eu não tenho, como eu disse, eu não tenho ele aqui no momento, mas é fato isso. Isso já foi mencionado diversas vezes, não só na mídia adventista, mas em outras mídias também. E os adventistas são conhecidos no mundo inteiro por praticarem um estilo de vida diferente, como está mostrando aqui nesse slide esse senhor já idoso, cabelos grisalhos, andando de bicicleta, fazendo exercício, né? E justamente mostrando o fato de que a nossa visão é uma visão diferenciada de que nós somos templos.
E você não coloca qualquer coisa dentro de um templo. Você tem um respeito, uma deferência, uma reverência, um cuidado todo especial quando você entra num templo. E o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, né? Ele habita em nós. Pois não, pode falar. Para não poluir o templo, né? Não torná-lo inabitável, né? Por assim dizer, não é? Exatamente, exatamente. Para não poluí-lo, para não conspurcá-lo, para não manchá-lo, para não sujá-lo, para não deturpá-lo, para não torná-lo doente, doentio. Então, esse slide ele mostra isso, né? Aqui é o primeiro remédio em si, agora que nós vamos ver. Então, aqui está bênçãos de Deus para a saúde total, porque o que Deus deseja para nós é saúde total. E saúde total nós só vamos ter se nós praticarmos, se nós usarmos esses 8 remédios. O exercício não é, no caso do ser humano, meramente uma opção. Ele é essencial à manutenção da saúde ótima, tanto saúde física como saúde mental. Esse é o primeiro remédio, está aqui, né? E por que eu digo também saúde mental? Porque, eu, por exemplo, pratico isso na minha vida. Eu faço caminhada com a minha esposa de 1 hora nos finais de tarde ou à noite. Porque onde eu moro é um lugar muito tranquilo, um lugar com muitos locais, praticamente todo local plano, e eu pratico exercício de caminhada. Se eu não faço essa caminhada, eu não tenho o necessário alívio mental, porque como eu trabalho muito com estudando, analisando, usando o computador, usando esses recursos multimídia, eu fico muito cansado, a mente fica muito cansada. A mente é super excitada com esses veículos de mídia. Então, o que eu faço? Chega no fim da tarde ou chega à noite, nós damos uma volta com o nosso cachorro, primeiro de meia hora, que é uma volta tranquila, para o bichinho poder ter também o seu momento de lazer e de exercício físico tranquilo. Nós voltamos, lanchamos e saímos para caminhar em seguida. Porque, além de ajudar na digestão, nós ainda fazemos exercício, conversamos, colocamos assuntos em dia, muitas vezes, conversamos sobre algum problema familiar, alguma coisa assim, e nos distraímos, nós espairecemos, porque aqui é muito bonito, onde nós moramos é um lugar que tem muita mata, um ar maravilhoso, um verdadeiro pulmão verde que tem volta aqui do nosso condomínio. Então, é tudo de bom, né? Mas tem mais benefícios ainda na questão do exercício. Eu vou falar aqui na sequência. Olha só, exercício regular, isso é importante a gente dizer. O exercício ele tem que ser regular. Ou seja, essa caminhada eu procuro fazer todo dia. Mas quando chove, não posso fazer, porque eu não tenho uma esteira comigo aqui em casa ainda. Mas eu procuro compensar isso num outro dia. Mas pelo menos 3 vezes por semana fazer caminhada de 1 hora, né? Então, o importante é a regularidade do exercício. É importante também você fazer o exercício respirando um bom ar, num bom ambiente, um ambiente natural de preferência, no meio à natureza. Isso tudo favorece o exercício também, o ganho que o exercício traz. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Pois não, pode falar. É o seguinte, eu tenho começado a fazer essa prática, mas antes de começar eu já paro. Já comecei a fazer faz um mês atrás aí, fazia assim 1 dia por semana, 3, ou então ou na parte da manhã ou na parte da tarde, então aos domingos, né? E aí eu comecei até bem, rapaz. E aí foi arrefecendo tudo e eu acabei por interromper essa prática saudável, né? O que faz para nós muita falta, né? Você exercitar, né? Deixar o corpo mais leve, o pulmão respira melhor, né? Exatamente. Então, e o exercício, pode passar, então. O exercício ele também tem que ser adaptado, como a gente vê aqui uma senhora com cabelo branquinho já, né? Mas toda sorridente, toda feliz, fazendo alongamento, né?
ela faz alongamento antes de fazer o seu exercício, provavelmente ela faça uma caminhada pelo local onde ela está. E é importante também, como você mesmo falou, quem já passou dos 60, como nós, né? Uhum. Adaptar. Eu tomo muita Muito água, bem. né? Muito bem. Adaptar o exercício para a sua faixa etária, certo? Isso é importante também. Bom, mas vamos falar aqui, porque senão nós vamos estender e falar só de um remédio, né? Isso. O Tem que falar exercício dos 8, né? regular, tem mais, né? Regular é a fórmula simples para algumas coisas. Por exemplo, energia aumentada. Isso é uma coisa que acontece comigo também. Às vezes eu saio, estou cansado, mas conforme o corpo vai aquecendo, né, a máquina vai aquecendo, né, devagar, porque o exercício tem que ser progressivo, a energia vai aumentando e você passa o cansaço. E você se sente bem. Depois, outra coisa, corpo firme, a musculatura firme. Isso proporciona, o exercício proporciona também esse efeito. Alívio da tensão, que eu já mencionei, né? Depois, pele mais saudável, uma pele mais saudável. A pele é o maior órgão do corpo humano. E muitas vezes nós não atentamos para isso. Nós maltratamos a nossa pele de maneira errada. Maior autoconfiança, porque quando você ganha mais energia, você tem mais autoconfiança para enfrentar a vida, para enfrentar os seus problemas diários. Depois, uma coisa que é interessante para a maioria das pessoas, porque muitos têm problemas com o controle de peso. O exercício favorece o controle de peso efetivo. Ou seja, não é aquela tipo de vida, de estilo de vida, em que você perde peso, daqui a pouco, aquele efeito sanfona, né? Emagrece e engorda. Emagrece e engorda. Parece uma sanfoninha, né? Que fica fazendo assim, né? Um fole, né? É aquele perde e ganha, né? Exatamente. Ele perde no exercício, mas ele vai lá, chega na casa dele, ele manda ver em tudo quanto é coisa que aparece pela frente, aí pronto, está feita a besteira, né? Depois, digestão melhorada e regular, que é o que eu comentei, que acontece isso comigo, com a minha esposa também. A gente caminha, já faz a digestão também. Redução da depressão, que é um dos maiores males que nós temos na atualidade. Por quê? Porque você sintoniza com o ambiente, principalmente se você caminhar num ambiente natural, que é o recomendável, é o melhor, você gera serotonina, porque você está em contato com o verde, você respira ar puro, o seu organismo agradece. Você gera hormônios, o seu organismo sintetiza hormônios que vão favorecer não ter depressão, eles são antidepressivos. Redução do risco de doenças cardíacas, que é um grande benefício também. Você está treinando a musculatura do teu coração de maneira adequada. Redução do risco de câncer, porque você fortalece as células imunológicas, os linfócitos T4, principalmente. E aí nós vamos, depois desse exercício, nós vamos falar da luz solar, que também é uma coisa que está aí gratuita, né? As pessoas não dão muita importância, mas é um tremendo de um remédio. A luz é essencial à vida, não é à toa que Deus, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, né? O livro de Gênesis, exatamente, a primeira coisa que Deus fez foi a luz. Deus criou a luz. Então, a luz é essencial à vida. Sem luz, não há vida. E uma casa escura é uma casa doentia, é uma casa mórbida, que favorece as doenças de todo tipo, a começar da depressão, né? Então, o que ela faz? Ela aciona a luz. Também ela atua nos mecanismos de produção dos hormônios que nós temos dentro do nosso organismo, para nos colocar para cima e não para baixo. Ela aciona o processo que produz os nutrientes que alimentam e dão energia ao nosso corpo, e que ocasionam, que também atuam na liberação do oxigênio, de que nós tanto precisamos para viver.
Está vendo aqui a conexão entre a luz solar e o ar? Por isso eu procurei colocar aqui numa sequência mais ou menos lógica e interdependente, cada remédio. Ou seja, atua na liberação do oxigênio, que é a oxihemoglobina, e favorece a fixação do oxigênio e a sua liberação nos nossos glóbulos vermelhos, nas nossas hemácias, em vez de ter a carboxihemoglobina, que vai nos intoxicar. Tem um especialista, um médico, chamado Dr. Frederick Rossiter, que no seu livro Practical Guide to Health, Guia Prático para a Saúde, escreveu o seguinte: a luz solar é o mais poderoso agente curador ou medicinal. O mais poderoso, na sua visão, na visão dele. Doenças da pele e malignas são muito menos comuns entre os que passam grande parte de seu tempo ao ar livre, expostos à luz. Isso aqui é uma verdade total. Por quê? Porque você vê que as pessoas que trabalham no campo, pessoas que trabalham no sítio, que têm uma propriedade e vivem ao ar livre, elas têm uma saúde muito melhor do que nós que vivemos em cidade, no esquema em que vivemos. Isso aqui é inegável. Lógico que a pessoa, devido à questão ambiental, né, dos efeitos da luz solar, nós temos que tomar cuidado também, não ter uma superexposição, tem que ter a exposição adequada à luz solar. Isso é uma outra questão. Mas é importante, extremamente importante, a gente ter uma exposição à luz solar. Eu não assisto filme de terror, mas as trevas são doença mental, doença física. Oi, Walter, você tem alguma observação para fazer? Alô? Ô, Ricardo, deixa eu ligar. Oi. Eu sei que você é bastante didático, isso é muito bom, né? Sim. Mas vai precisar fazer, vai ter que dar uma resumidinha, senão não vai dar o tempo. Tá, tudo bem. Vou colocar a tela aqui de novo. Uhum. Isso. Tá vendo aí? Opa, tá nítido. Ok. Então, vamos continuar aqui. Eu estava falando sobre a questão da luz. A luz. Da luz. E falei a respeito desse Dr. Frederick Rossiter, a questão de trevas e luz, saúde e doença, a luz promovendo saúde e as trevas promovendo doença, enfermidade de todo tipo. Uma casa que tem pouca luz, ela não tem condição de ter, por exemplo, bactérias, fungos e outros micro-organismos eliminados. A luz do sol mata muita coisa. Então, uma casa mórbida, uma casa não sadia, doente, é uma casa que tem pouca luz. Uma das coisas que também nós precisamos levar em conta, isso aqui essa apresentação está muito resumida, obviamente, por questão do tempo, como você falou, mas uma das coisas que nós precisamos levar muito em conta, e as pessoas também não se atentam com isso, é a questão de síntese de vitamina D. Por quê? Vitamina D não é bem uma vitamina, ela é uma provitamina, ela é um hormônio, na verdade. E sem esse hormônio, sem esse componente, o nosso metabolismo, cálcio, por exemplo, e fósforo dos alimentos
não são metabolizados adequadamente. São pouco ou nada metabolizados. São descartados do nosso organismo, tá? Eu coloquei aqui, é uma coisa que médicos dizem, e eu tenho procurado praticar, mas nem sempre consigo, mas é o recomendável, 20 minutos de exposição diária ao sol, banhando todo o corpo. Porque também não adianta você estar com o corpo quase todo coberto. Até funciona, mas não é a mesma coisa do que se você expor cerca de 2/3 do seu corpo. E 20 minutos é um tempo muito curto do nosso dia. Tá? E, de preferência, fazer isso usando roupas claras e roupas finas, para que facilite a penetração do infravermelho e do ultravioleta, da luz solar, da radiação solar, conforme o horário do dia. E eu não coloquei isso aqui, mas é importante frisar o seguinte: paradoxalmente, para a exposição, para a síntese de vitamina D, precisa ser nos horários mais quentes do dia, das 11 às 3 da tarde. Ah, sei. Entendeu? O pessoal pensa, não, eu vou me expor nos horários que o sol é menos agressivo em termos de radiação, principalmente infravermelho. Mas não, é preciso ser nos horários mais quentes do dia, sim. Mas também são só 20 minutos, certo? E se você toma vitamina D, se você toma 50 mil unidades de vitamina D comprimido e não toma sol, não adianta, o seu organismo não consegue sintetizar a vitamina D que você está ingerindo. Sintética, entendeu? Bom, dito isso, passamos agora para a água. A água não é preciso nem... Todo mundo sabe que precisa tomar água, mas a questão é outra, aí o problema é outro. As pessoas não tomam água por questão de falta de tempo, por questão de hábitos mal formados, vícios que elas têm. Por exemplo, tomar Coca-Cola, tomar alguma outra coisa em vez de tomar água, é péssimo isso aí. Nosso corpo precisa de água pura, como foi falado no começo. É mais uma bênção de Deus para a saúde total. O uso de 6 a 8 copos de água por dia, pura, ajudará a manter a eficiência e feliz bem-estar. Outra importante função da água é o seu uso para limpeza e para efeito relaxante, porque é o que a gente sente, por exemplo, quando a gente toma um banho, seja de ducha, e principalmente se você tomar um banho de uma hidromassagem ou um banho de imersão. Né? É maravilhoso o efeito. Por quê? Porque aí entra aquilo que eu falei da questão da pele, que está relacionado com a luz, com o sol, porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. Você faz a higiene do corpo todinho tomando banho, usando água e sabão. Né? Bom, sem falar o seguinte, o nosso corpo ele é formado em, na sua maior parte, 75%, o peso do corpo é água. Nós somos literalmente água. As nossas células, as organelas microscópicas das nossas células, elas nadam em água, em líquido. Então, como é que eu vou ter saúde se eu não tomo água? Se eu sou formado por água? 75%. Em peso. Então, aqueles que, por exemplo, tem pessoas que afirmam que não gostam de água, como eu coloquei aqui. Como é que elas vão querer ter saúde? E a questão de gostar de água é aquilo que eu falei, quando eu comecei a falar da água. É a questão de formato correto. Eu não gosto de tomar água, eu me sinto mal. Sabe por quê? Porque você não toma. Porque quando você começa a tomar, você adquire o hábito, o seu organismo acostuma e ele pede água sempre para você. Se você não faz isso, o seu organismo desacostuma. Tudo são hábitos. Nós precisamos lembrar que hábito é como se fosse uma segunda natureza. Correto. A necessidade. Oi? A necessidade de água. Pois não. Está correto, porque a água é vida, né? Tanto é que essas sondas aí que vai lá assim, para o espaço vão ver se tem água para ver se é possível vida nesses lugares, né?
Exatamente. A primeira coisa que eles rastreiam, porque a exploração espacial ela tem um propósito que não é bem procurar água. Na verdade, por trás disso está a busca de minérios raros, inclusive. Mas a água é importante por causa de se você vai estabelecer uma colônia na Lua, em Marte, qualquer outro lugar, você precisa de água. Você não pode carregar água. A síntese de água é extremamente cara, extremamente difícil. Então, água é tudo. A segunda coisa que nós vemos na criação, além da luz, é que o Espírito de Deus parava sobre as águas. Certo? Necessidade de água. Por causa dos alimentos ingeridos e processos de eliminação de resíduos. Aqui diz que é por causa do metabolismo dos alimentos ingeridos. Não quer dizer que você tem que tomar e deva tomar água junto com o alimento. Isso está errado. É um hábito errôneo. Você deve esperar para tomar água ou líquido fora dos horários, de preferência 2 horas antes e 2 horas depois da refeição com alimento sólido. Né? Seu almoço, seu jantar, enfim. Outros benefícios da ingestão de água. Fortalece o nosso sistema de defesa. Por quê? Porque ela favorece a eliminação de resíduos. Aliás, não é que ela favorece, ela é o veículo para a eliminação dos resíduos. Se você não toma água, você não tem eliminação. Você não forma urina, você não forma adequadamente as fezes, você fica com fezes de pedra, tem dificuldade para evacuar, gera uma hemorroida, gera problemas intestinais graves, problemas de câncer de colo de útero e assim de colo de intestino, de cólon e assim por diante. Então, outros benefícios: fortalece o sistema de defesa, as defesas trabalham com eficiência, se tiverem água em abundância à sua disposição. Né? Por isso é muito importante, por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença febril, tem uma gripe, você tem que dar água para o paciente. Uma das coisas que mais o paciente precisa é água, tá? Para se recuperar, para se curar. Embora a água não mate diretamente o germe, ela fortalece os órgãos responsáveis pela sua eliminação, pela eliminação do germe também. Não é só dos excretas no nosso organismo, mas também os germes. Ela limpa o organismo, porque ela tem nosso organismo tem um sistema maravilhoso de limpeza, que culmina nos rins e no intestino. Então, os rins se utilizam de água para eliminar as impurezas. E esse trabalho necessita de muita água. Você precisa de uma coisa para diluir. Você precisa diluir. Certo. É como esgoto. O esgoto que é tratado numa estação de tratamento, ele precisa de diluição. Por isso que se joga nos mananciais, porque precisa de diluição. A água serve como um veículo para diluição e serve como veículo para afastamento dos esgotos, da mesma forma que para nós, os nossos resíduos internos. Necessita ser lavado constantemente. Meu Ricardo, Oi. Então, a água é incomensurável, né? Serve Sim. como remédio, né? Exatamente, é um remédio. Para limpar as Olha, tem tanta gente que adoece sem saber que está adoecendo por várias enfermidades, porque não toma água. Simplesmente, se tomasse água, não ficava doente. Mas sério, N doenças, porque a falta de água compromete todos os sistemas do corpo, todos. Não é só rim e intestino, tudo. Até o funcionamento da mente, pessoas que têm dor de cabeça e não sabem que é porque não ingerem água. Agora vamos falar do quarto, vamos acelerar para poder dar tempo. O quarto remédio, que é a alimentação adequada. Bom, primeira coisa, regime alimentar não é simplesmente uma coisa paliativa ou eventual para a nossa saúde. Ele deve ser um estilo de vida. E tudo que eu estou falando aqui deve ser estilo de vida. É uma coisa que faz parte da tua vida. Por exemplo, quando eu falei do exercício que eu caminho com a minha esposa, com o meu cachorrinho antes, ou seja, 1h30 por dia, é um estilo de vida que eu estou vivendo. Eu não faço isso sazonalmente, esporadicamente. Eu faço isso sempre, faço isso há anos. O alimento tem que ser a mesma coisa.
a luz solar a mesma coisa, a água, tudo que eu estou falando aqui tem que ser um estilo de vida. E o regime alimentar, mais especialmente ainda. Não deve ser praticado buscando um fim específico, porque senão a gente entra naquela coisa do efeito sanfona que a gente falou antes, na primeira parte da live. Tá? Para emagrecimento, redução de colesterol, controle de diabetes, embora isso seja fundamental você ter uma alimentação para você conseguir controlar e resolver esses problemas que você possa eventualmente ter. Qual é o regime adequado? O regime carnívoro está descartado para quem quer ter saúde total, saúde plena. E para quem quer viver a saúde como um estilo de vida. Recomendação, regime vegetariano estrito. Alguns anos atrás, a gente poderia até falar, muitos anos atrás, uns 50 anos atrás, a gente poderia até falar do regime ovo-lacto. Mas a senhora White, citando aqui a escritora Ellen White, né, nos seus dias, no século XIX, ditos lá de 1890, 1900, ela já dizia, e até antes, que já não era seguro usar a carne dos animais. Hoje, eu afirmo com toda certeza, porque eu trabalhei já em setores da obra adventista com os quais a gente lidava com animais, que eram vacas holandesas. Tudo doente. De medicamentos para você, medicamentos alopáticos, obviamente, antibióticos, notadamente, para você conseguir produzir o leite daqueles animais. Então, qual é a recomendação? Regime vegetariano estrito ou vegano, por questões de saúde. Isso aqui é uma questão de saúde. Primeiro lugar. Segundo, ordem ética. Porque nós adventistas, principalmente nós adventistas, mas qualquer cidadão, qualquer cidadã, qualquer ser humano, há de concordar que nós estamos infligindo sofrimento inexprimível e imensurável aos animais quando nós comemos a carne desses animais. E o clamor desses animais está subindo aos céus para a presença de Deus, dia e noite, dia e noite, dia e noite, quando nós fazemos uso da carne dos animais. E a outra questão, eu poderia falar muito mais coisas aqui, coisas da minha vida, da vida da minha esposa. Por exemplo, pintinhos que são defeituosos, que nascem defeituosos, que em grandes matadouros são jogados, são triturados vivos. Vivos. Ela viu isso, eu vi isso. Mas existe uma outra questão que é importante também, que é a questão ambiental. Sem querer ser xiita, nem na saúde, nem na questão ética, nem na questão ambiental, se nós tivéssemos hoje canalizando a produção de alimentos, não para alimentar rebanhos, para alimentar o vício da ingestão de carne de uma boa parte da população do planeta, e principalmente do nosso país Brasil, haja visto os churrasquinhos de final de semana, nós teríamos alimento que daria e sobraria para alimentar, considerando só esse fator, eu estou dizendo. Não é questão, porque a questão do alimento é uma questão de má distribuição, tem uma série de outros fatores, não estou considerando só isso. Tirássemos o alimento vegetal que vai, a ração vegetal que vai para o gado, para que o gado não precisasse ser morto mais para a gente comer a carne dele, e destinasse só para a alimentação humana e para os rebanhos, a sua alimentação diária, nós teríamos alimento suficiente para todos no planeta. Mas, infelizmente, né, a população está aí já acostumada ao longo de séculos e também de alguns mil anos, né, que se enveredou por esse caminho, que seria algo provisório, né? De fato, o regime melhor... Definitivo, né? Então. Se tornou algo permanente. Esse regime do qual está aqui se falando, ele é o mais adequado para o ser humano, né? Até porque, antes do dilúvio, não se consumia o alimento carne, não é? Exatamente. É verdade? Mas eu creio, Ricardo, que vamos passar para o próximo, né? Senão nós não vamos poder, não vamos assim, dar conta em função do horário, né? Porque nós
escolhemos aqui usar o aplicativo Zoom, né? Sim. E ter um tempo limitado aí. Tá. Bom, a outra questão é prover os alimentos, os nutrientes, aliás, necessários para um funcionamento sadio, adequado, perfeito, de um organismo humano, tá? Tem algumas vantagens aqui que eu vou ler rapidamente. A riqueza de vitaminas e sais minerais, economia de sal e de proteínas, ausência de gorduras saturadas e abundância de não saturadas. Eu estou falando dessa alimentação adequada, não da alimentação normal. Riqueza de clorofila natural, que é ativador do coração e da circulação. Riqueza de enzimas vegetais, para proporcionar um aproveitamento de 100% dos nutrientes. E a presença de uma energia viva, uma energia sadia, captada pelos vegetais do solo. Depois nós vamos passar agora para o quinto remédio, que é o ar, né? Um ambiente em que o ar puro, ou melhor, que o ar seja impuro, faz com que o sangue transporte menos oxigênio do que o nível requerido para o funcionamento ideal da célula. Isso também gera uma série de problemas de saúde, desde dor de cabeça até problemas pulmonares. Por exemplo, diminui o reflexo da pessoa, a pessoa pensa mais lentamente e ela nem está percebendo o que está acontecendo, essas anomalias com ela. Nós precisamos, obviamente, do ar, porque ele tem oxigênio para a renovação do sangue, porque nós podemos ficar até algum tempo sem água, mas sem respirar nós ficamos apenas pouquíssimos minutos. Ar puro, então, aqui o professor Stoker de Lima, ele diz o seguinte: do ar puro nós necessitamos vários milhares de litros todos os dias para arejar todas as células do corpo em percursos que totalizam perto de 100 mil quilômetros em 24 horas, ou seja, o sistema circulatório nosso de 100 mil quilômetros em 24 horas é percorrido pelo ar. É muita coisa, né? Isso é uma afirmação do professor Stoker de Lima, pastor também. Não sei nem se está vivo. Dado científico também, né? E aqui é lógico que nós não precisamos falar dos prejuízos de, por exemplo, dormir num local fechado, dormir junto com outras pessoas, ficar em locais confinados e aí por diante, sem ter contato com ar puro. O sexto remédio, temperança, o autodomínio, ou abstinência, ou jejum, como queira falar, porque, na verdade, tem um elemento de tudo isso aqui. Temperança também está relacionado com domínio próprio, com encrateia, com governo interno, com autodomínio. Abstinência. Por que abstinência? Por que tem jejum aqui? Se você faz uma alimentação vegetariana estrita ou vegana, você já está fazendo um jejum. Isso a senhora White, inclusive, menciona nos seus escritos. O que é isso? Isso aqui é um princípio basilar. Pedra de toque. Significa consumirmos com moderação os alimentos saudáveis e não ingerirmos qualquer substância que seja prejudicial à saúde. Não é porque eu vou comer alface, eu vou comer 5 toneladas de alface por refeição, né? Aliás, a gente não é elefante para comer 5 toneladas, mas eu estou fazendo um exagero bem grande aqui, né? Viu, Ricardo? Sim. Então, até as coisas boas tem que usar de forma moderada, né? Exatamente. Não é porque é bom, nossa, agora eu vou, como o povo costuma dizer, enfiar o pé na jaca. Não pode. Está errado. Igual a melancia sozinho, né? Não pode. Aqui a gente está falando das coisas que são prejudiciais, né? Álcool, fumo, café, drogas. E tem, por exemplo, o adventista do sétimo dia, falando aqui mais para o público adventista, tomando café, né? Eu não vou falar aqui porque não dá tempo, mas eu tenho uma experiência de 7 anos e 3 meses trabalhando numa indústria de café solúvel liofilizado para exportação em Campinas, há muitos anos atrás, em que foi o lugar onde eu conheci a mensagem de saúde e a mensagem adventista do Evangelho como um todo. Mas eu, por exemplo, eu tive que ajudar na perícia de acidentes de trabalho que aconteceram com trabalhadores que caíram dentro de tanques de café por causa da emanação de gases venenosos dentro desses tanques, com extrato de café. Poderia fazer uma live inteira falando só sobre isso, mas não é o caso. Então, nós temos todo tipo de droga que nós temos que evitar. Refrigerante, por exemplo, aqui nós temos as tampinhas, né?
famosas famigeradas aqui, cerveja, refrigerante, dentro dos refrigerantes, as colas, né? Os refrigerantes gasosos, enfim. Então, algumas autoridades da medicina dizem que não, que o uso moderado do álcool, por exemplo, não traz problema para a saúde. Então, por que nós temos tantos viciados inveterados? Porque as pessoas começam com doses pequenas, nunca com doses altas, e vão se viciando, irremediavelmente fica dependente. Cigarro nem precisa se falar, porque ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas e que ainda entre si interagem sinérgica ou antagonicamente para gerar mais substâncias prejudiciais, extremamente letais, inclusive, para o nosso organismo. O cafezinho, que parece tão inocente para aqueles que tomam café, né, que não deveriam ser os adventistas do sétimo dia, pode ser classificado como uma droga, porque ele tem cafeína em alta concentração, que eleva a nossa pressão arterial, que causa uma série de danos. O Dr. Lee, ele faz uma explicação, o Dr. Sang Lee faz uma explicação. Qualquer estimulante funciona assim. Você está sentindo a necessidade dele, você ingere, existe um pico, um período de pico, um platô. Aí começa a cair, você parou de ingerir, começa a cair a concentração. Começa a cair a concentração. Aí o organismo pede de novo, aí você tem que ingerir de novo para poder aumentar aquela concentração daquilo que você já está acostumado, o organismo está acostumado. E é assim que funciona. Isso desencadeia nervosismo, aumento da pressão arterial, palpitação, gastrite, úlceras, insônia, tendência a aumento de tumor de mama nas mulheres, e aí daí por diante. Não precisa falar mais nada, né? Bom, vamos falar de mais um remédio natural, que é o repouso. Descanso. Nós precisamos de descanso. Nosso corpo não funciona sem descanso. Tá? Mas não é só descanso, não é só sono. Períodos de sono adequados. De 6 a 8 horas, não. De 6 horas já é muito pouco. É de 8 horas a 10 horas regulares. Em horários adequados. Né? Isso também, essa questão do repouso envolve o lazer, o que você faz nas horas livres. Tem um autor italiano chamado Domenico De Masi, é um pensador. Ele tem um livro cujo título é O Ócio Criativo. Então, nós precisamos ter um ócio criativo, um ócio adequado, um ócio que repousa a mente e repousa o corpo. Salmo 127, 2 diz que é inútil você lá levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque Deus aos seus amados dá enquanto dormem. Ele dá esse pão. Nós vivemos na era da pressa, e aí a tendência é nós suprimirmos horas de sono que são sagradas para executar as nossas tarefas que temos. Isso está certo? Obviamente que não. O repouso é necessário e faz parte dos remédios de Deus para que nós tenhamos saúde. Se nós dormirmos menos do que 6 horas, nosso organismo produz alguns hormônios, novamente, né? Eu falei de endorfina, mas ele produz, ao contrário, ele produz adrenalina, noradrenalina, que são hormônios que causam irritação, nervosismo, palpitações cardíacas, aumento de pressão arterial e por aí vai. Então, é melhor, dentro do possível, irmos para a cama nas primeiras horas da noite e nos levantarmos cedo. Outros que não conseguem dormir, é importante falar isso aqui, porque tem maus hábitos, mais uma vez, hábitos errados. Vão para a cama com o estômago abarrotado de comida, almoço, ou melhor, jantam tarde, ou faz o seu lanche tarde. Aí tem um sono ruim, tem pesadelos, tem mau hálito, tem disposição, não tem um bom dia no dia seguinte. O Dr. Sang Lee diz o seguinte: o repouso potencializa a nossa capacidade ao invés de desperdiçar tempo. Não é perda de tempo. Nosso corpo precisa de repouso. Até as máquinas precisam, quanto mais o nosso corpo. E o último deles, finalizando, que é a base de tudo, que é a confiança em Deus. Eu coloquei aqui, inclusive, uma coroa de ouro para mostrar que sem esse remédio
que é acessível, está ao alcance de uma oração, uma simples oração, tá? À distância de uma oração, você tem como um complemento e como aquilo que une todos esses outros 7 remédios que já foram vistos anteriormente, a confiança em Deus. Através daquilo que eu falei, disciplinas espirituais, a oração, o estudo da palavra de Deus e trabalhar pelas pessoas, tanto na propagação do evangelho, como também filantropicamente falando, atendendo às necessidades. Que isso é o evangelho, né? É assim que Jesus agia com as pessoas quando ele esteve aqui na Terra. Fechou, então, dentro do tempo que nós temos disponível. Ricardo, então, é o seguinte, essa palestra é muito boa, entendeu? E eu gostaria de ter mais tempo para que você pudesse explanar como você está acostumado, né? Esmiuçar bastante o assunto. Mas eu quero aqui, assim pedir assim para você, se alguém quiser saber mais sobre isso, deixe o seu contato, né? Para que a pessoa possa te ligar, entendeu? Você pode falar aí? Eu esqueci de colocar aqui nesses últimos slides, mas eu vou mencionar Isso. Um e-mail para contato, que é o e-mail que você tem acesso também, né? Que é ricardo.galavotti, o meu nome, @gmail.com. Vou repetir, ricardo.galavotti, GALAVOTI, @gmail.com. Vou deixar o meu e-mail para contato. Tá bom? Tá bom. Olha, nós ficamos gratos, né? Eu também aqui, o Adriano, entendeu? Muito grato a você. Nós vamos reagendar com você para falar sobre o café, que você já até mencionou aqui, né, para a gente, né? Então, isso vai render uma palestra muito boa para a gente. Eu creio que vai ser muito útil, né? Mesmo que temos poucas assim pessoas ao vivo, o vídeo fica lá disponível no YouTube. Então, as pessoas podem ver depois, né? Exatamente. Ricardo, você tem uma palavra para deixar, né, aqui, para a gente aqui e para as pessoas que, porventura, irão ver esse vídeo sobre a questão hora levantada, pautada? Eu tenho, sim. Eu tenho uma palavra para 2 públicos diferentes. O público adventista do 7º dia e o público não adventista. Porque eu sei que, potencialmente, pelo menos, haverá a possibilidade de pessoas adventistas e não adventistas assistirem essa live, essa palestra gravada. O Sim. adventista do 7º dia, de modo geral, eu vou fazer aqui título de alerta, tem resvalado de maneira muito notória, tem pecado até. Quando eu falo pecado, é coisa que isso é transmitido, o fato de ser pecado por revelação bíblica e revelação do Espírito de profecia. Por exemplo, no livro Temperança, a senhora Ellen White diz que tomar chá, o chá preto, que tem muita cafeína, tem até mais cafeína do que o café, e tomar café, tomar chá preto e café é pecado. E tem adventistas do 7º dia, que eu mencionei isso lá atrás, né, durante a palestra ainda, que estão fazendo uso, não só do café, mas uso de alimentos, até mesmo bebidas alcoólicas, uso de alimentos inadequados, alimentos à base de carnes, que são condenados, que são proibidos por Deus na palavra. E, além disso, tem um estilo de vida, não só na alimentação, e quando não fazem uso dessas coisas, tem uma alimentação irregular, tem uma alimentação permissiva, usando, por exemplo, muito refrigerante, que não devia usar nada, devia usar zero, não usar. Ou seja, nós precisamos de uma reforma alimentar. E se nós somos um povo que está aguardando a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo,
nós precisamos mudar os nossos hábitos, porque a nossa mente, nosso cérebro, ele fica embotado, ele fica paralisado, tem dificuldade de processar as ideias, os pensamentos, quando nós fazemos uso de uma alimentação errada, inadequada, uma alimentação viciada. Nós temos muitos vícios, vícios modernos, vícios mais antigos, mas nós temos muitos vícios. E as pessoas que não são adventistas, que se porventura tiverem interesse em tomar o caminho de adotar esses 8 remédios, eu falei para os adventistas, mas não é só alimentação, eu estou englobando tudo, é estilo de vida. Essas pessoas que também não fazem parte da fé da Igreja Adventista, se elas tiverem interesse em adotar esse estilo de vida completo, geral, englobando esses 8 remédios, usando esses 8 remédios, elas vão ter benefícios, inclusive espirituais, não só físicos. Porque eu, quando vim para a Igreja Adventista, eu já era vegetariano. Okay. O que foi que me fez enxergar, entender muito mais rapidamente e mais facilmente a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, foi o regime alimentar. Porque eu já tinha uma mente diferente. E eu senti isso ao longo do processo de transição que eu fiz. O processo de transição ele pode ser feito tranquilamente para essas pessoas que não são vegetarianas. E o adventista também, que não é. Para qualquer pessoa, enfim. Esse processo é um processo tranquilo, é um processo prazeroso, diferente do que as pessoas pensam. Ele é muito prazeroso, porque cada coisa que nós abandonamos, que nós sabemos que é prejudicial, o nosso organismo ganha. Há uma resposta orgânica muito boa, muito favorável. Há uma resposta mental muito favorável. Há uma resposta espiritual muito favorável. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de dizer. Deixar. Muito bem. Nós ficamos gratos a você, professor Ricardo, e peço às pessoas que irão ver esse vídeo para que eles deixem ali o seu like, compartilhem esse vídeo, também se inscrevam no canal. Desde já, a live Conversa Franca agradece a você, a sua disposição, com a sua didática,